Ainda em oração, irmãos, ainda conectados com o Espírito. Durante o período de louvor e adoração, Deus me mostrava uma nuvem sobre as nossas cabeças. E essa nuvem, ela representa a presença de Deus sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. E o Senhor fala que quando a nuvem está parada, a gente para. Quando a nuvem se move, a gente move. Quando a nuvem libera chuva, a gente recebe. É sinal de que coisas novas vão brotar, que coisas novas vão crescer. Quando a nuvem se abre, é para que a luz do sol ela entre, para que a sua vida possa florescer, para que a sua vida possa frutificar. Se você tem se questionado e perguntado onde está o Senhor fala para você na noite de hoje que Ele está na nuvem. O Senhor está se movendo através da nuvem. Então, olhe para a nuvem, olhe para Deus que está na nuvem. Olhe para o sopro do Espírito de Deus. Mas não fique parado quando a nuvem estiver se movendo. Mova-se em nome de Jesus. Hoje a gente vai meditar em cima de uma palavra que essa palavra tem incomodado o meu coração. E essa palavra ela vem a partir de algumas coisas que às vezes eu ouço na internet. Já ouvi algumas vezes no passado, recentemente tenho ouvido de novo. E essas mensagens que a gente ouve, essas palavras que a gente escuta, elas revelam muitas coisas a respeito de Deus, mas elas também revelam muita coisa do homem, do ser humano. E quando eu analiso aquilo que Deus fala e aquilo que o homem fala, eu procuro discernir qual que é o caminho que nós devemos seguir. Porque uma hora nós somos puxados pelo Espírito, né, de uma forma muito contundente, mas outra hora nós somos levados pelas emoções, pela nossa alma. E um pastor muito conhecido do mainstream e no offline também, ele numa pregação ele falou algo mais ou menos assim, que o pastor ele tem uma tarefa muito difícil de cuidar de uma igreja, de pastorear, de preparar alimento todo domingo, né? Tem que preparar a palavra, tem que cuidar das ovelhas. E ele fazia uma crítica aos pregadores itinerantes, aos pregadores que pregam nas igrejas de forma itinerante. E ele falou assim que na igreja dele, pregador itinerante não pregaria, né? Porque ali só prega pessoas que têm vida com a igreja, pessoas que têm vivência com a igreja, com a comunidade local, com o dia a dia. E quando essas palavras vêm, irmãos, a gente procura discernir de fato o que está por trás disso. E fazendo algumas reflexões, obviamente que eu não estou aqui para criticar, por isso que eu não vou falar o nome do pastor, porque às vezes não é só ele, né? Ele é só uma figura daquilo que muitos fazem e daquilo que às vezes eu e você fazemos, mas ele é uma representação de quando o homem se movimenta no espírito e de quando o homem se movimenta na alma. Porque assim que eu vi o trecho dele, esse recorte passou em vários aplicativos, como Instagram, só no TikTok eu vi várias vezes esse recorte, né? E aquilo me incomoda porque a gente, às vezes, no espírito enxerga a alma. Então a gente vê alguém espiritual, alguém que é usado por Deus, mas às vezes deixando a alma falar. E por que eu estou falando isso? Porque eu fiquei pensando, caramba, se Jesus estivesse hoje aqui, nos nossos dias, Jesus não ia poder pregar na igreja dele. Infelizmente, porque o ministério de Jesus, ele era totalmente itinerante. Jesus não vivia e ele nem tinha uma placa.
Jesus não chegava para as pessoas e falava, vocês querem me ouvir? Hoje, às 19h30, eu vou estar lá na sinagoga de Samaria, ou da Judéia, ou do local tal. Então vocês vão lá que vocês vão me ouvir. Jesus não era um pastor de igreja local. Aliás, Jesus nunca nem pregou sobre igreja local. Jesus, ele mostrou que a igreja, ela é orgânica. A igreja, a mulher lá chegou e questionou, onde é que nós vamos adorar? Porque uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é em outro canto. E aí Jesus fala, não existe um local. Não existe um local. Então, se nós pegarmos os versículos bíblicos que tratam desse assunto, o que é que eles dizem? Primeiro, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Então aqui nós somos uma igreja. E mesmo que a gente não tivesse o nome de igreja ou o nome de Viva Reino, ainda assim nós seríamos uma igreja. Se vocês não tivessem vindo, estivesse aqui só eu e a minha esposa, nós seríamos uma igreja, porque a palavra diz onde 2. Onde 2 ou mais estiverem reunidos. Então esse é o conceito de igreja. Agora, claro, quando um pastor fala uma palavra dessa, eu sei que muitas vezes ele fala na alma, ou porque ele está ferido, ou porque ele foi criticado de alguma forma, ou porque, de forma genuína, sim, existem aqueles aproveitadores, pessoas que querem ficar pulando de igreja em igreja porque querem mídia, querem plateia, querem vender seus... Hoje não vende mais CDs, né? Eu sou da época que tinha cantor que ficava procurando igreja só para vender os CDs, né? Para poder vender seus livros, para poder vender hoje, vender o seu curso. Né? Então, não que seja errado vender essas coisas, mas se a intenção do pregador está só nisso, aí sim ele tem um problema. Né? Porque ele já perdeu o propósito do coração dele, que é de servir ao Senhor, de tocar vidas e abençoar vidas. Então, irmãos, diante dessa abertura, dessa reflexão, eu tenho certeza que esse pastor que falou isso, ele é um homem de Deus, é uma pessoa de Deus, mas ele falou inflamado pela alma. Eu tenho certeza disso também, que ele foi inflamado pela alma. Só que dentro dessa introdução, Deus vai falar algo ao nosso coração. E eu intitulei essa mensagem de hoje como Deus não quer que sejamos iguais. Deus não quer que você seja igual a mim. Deus não quer que você seja igual ao fulano, à cantora X, ao pregador tal. Deus não quer. Deus não quer que nós sejamos iguais. E para que você entenda essa mensagem, eu quero te convidar a ler comigo 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 12. Por que Deus não quer que você seja igual? Por que Deus não quer que todos nós sejamos pastores? Por que Deus não quer que todos nós sejamos profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, cantores, discipuladores, exercedores de dons de milagres, ovelhas, no sentido de ser só ovelha. Né? Então, por que Deus não quer que nós sejamos iguais? Lá no versículo 12 diz o seguinte: ora, como o corpo é somente um, mas ele tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, eles são um só corpo. Assim também é Cristo. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo.
Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Queridos, essa palavra aqui de Paulo para a igreja de Coríntios, ela é muito importante, ela é muito atual para os nossos dias. Por quê? Porque a igreja de Coríntios era uma igreja que ela fluía muito nos dons do Espírito. Ela era uma igreja que ela fluía muito na liturgia, naquilo que eles haviam aprendido da parte do Senhor, da parte dos apóstolos. Então eles iam profundo, de fato, na busca de Deus. Porém, eles cometeram um erro que é cometido por muitas igrejas nos dias atuais. E o primeiro erro que a gente observa, e por que Deus não quer que nós sejamos iguais? Porque a igreja do Senhor, irmão, ela é tratada como um corpo. Nós somos um corpo. A igreja do Senhor, ela não é formada por um membro, por um único membro. Ela é um corpo. O corpo é a união de vários membros, de vários órgãos. Isso é que constitui o corpo. Por isso que quando um pastor fala assim, olha, a gente precisa valorizar os pastores e pregadores itinerantes aqui não pregam, ele poderia talvez usar o termo profeta, porque geralmente o profeta se movimenta mais. Né? Se você olhar Antigo Testamento, Novo Testamento, geralmente o profeta ele pregava em vários lugares. Então, quando um pastor fala isso, ele está olhando o quê? Com a visão de que a igreja é apenas uma parte do membro. Então, muitas vezes a gente vai pegar uma parte do corpo, um membro, uma parte do corpo, e vai exaltar aquilo. Então, poxa, se eu sou pastor, então eu vou valorizar muito a minha função dentro do corpo. Então, eu exalto muito isso. Se eu sou um profeta, se eu sou um músico, se eu canto para o Senhor, se eu tenho um dom, se eu sou um administrador, se eu sou um evangelista, se eu sou um missionário. Então é muito comum que as pessoas dentro do seu dom, do seu chamado, elas fiquem às vezes presas ao seu dom e ao seu chamado. Às vezes achando que ele é mais importante, às vezes achando que ele é fundamental para o corpo. E era justamente isso que a igreja de Coríntios pensava. E aí Paulo fala o seguinte, olha, embora vocês sejam muitos, vocês têm que entender que vocês são um só corpo. Então, a primeira coisa que eu aprendo, irmãos, através desse pensamento e dessa palavra, é que nós como corpo, e entendendo que a igreja de Deus ela é muito ampla, porque se nós olharmos para a nossa cidade, só aqui em Itapema tem várias igrejas. Se eu ampliar para o estado, aumenta mais ainda. Se eu olhar para o nosso país, meu Deus. Se eu olhar para o mundo, então, quantas igrejas não existem e estão espalhadas pela terra? Só que o nosso olhar espiritual deve ser como? Tudo isso é um único corpo. A nossa igreja aqui em Itapema, reunida hoje na nossa casa, ela é parte do mesmo corpo de uma igreja que está se reunindo lá na Coreia do Sul, do Norte, lá no Japão, lá na Ásia, enfim, lá nos Estados Unidos, lá na Europa. Nós fazemos parte de um mesmo corpo, porque a igreja ela é orgânica. O apóstolo Paulo não diz que a igreja são vários corpos, ela fala que ela é um corpo de vários membros. Então nós somos vários membros, sim, com características diferentes, sim. E Deus não nos chamou para ser igual. É muito provável que a Viva Reino vai se mover de uma forma que talvez a nossa igreja que esteja aqui a 100, 200 metros se mova de outra forma. Porque, irmão, se o meu corpo ele for todo pé e ele não tiver cabeça, quem que vai dar ordem para o pé andar? Ele vai ficar parado, ele não vai servir de nada. Da mesma forma, não adianta eu ter uma cabeça se eu não tiver um pé.
A cabeça vai querer andar, mas eu não tenho pé para andar. Eu não consigo me mover. A cabeça vai ordenar para eu pegar alguma coisa, mas eu não tenho mão. Então o que adianta eu ter uma cabeça e não ter uma mão? Não adianta de nada. Por isso que o corpo, ele é o quê? São vários membros. Então quando a gente entende essa dinâmica, irmãos, a gente começa a olhar para o reino de uma forma diferente. A gente começa a entender que eu e você temos sim um lugar dentro do corpo de Cristo. Independente se o nosso lugar vai ser de visibilidade, como por exemplo a cabeça, geralmente é a parte que tem mais visibilidade. Ela está mais alta, ela está mais projetada. Tem membros dentro do nosso corpo que a gente nem vê, órgãos, coisas que a gente nem vê. Mas de igual forma, eles são importantes para que o corpo funcione. Então é justamente isso que Deus está falando e a gente precisa ter esse cuidado e essa observação. O papel do pastor é importante? Claro que é. Ele tem um chamado. Mas o papel dele não é mais importante do que alguém que tem um ministério itinerante, percebem? Não é porque alguém se move em mais igrejas que ele é menos merecedor ou a palavra dele é diferente daquele que está numa igreja local, plantado em uma igreja local e cuidando. Porque, irmãos, são papéis diferentes. Eu não posso exigir que o meu pé tenha a mesma habilidade que a minha mão. A minha mão, ela consegue domar instrumentos, ela tem habilidade, para cozinhar, para cortar. O meu pé, eu não tenho essa habilidade. Então, eu não posso exigir que o meu pé seja igual à minha mão. Eu não posso exigir, às vezes, que um membro da igreja ele tenha a mesma habilidade que eu ou de outra pessoa, porque ele é um membro diferente. E como membro diferente, ele se move diferente. Deus usa ele de forma diferente. E nós, como seres que estão em processo de amadurecimento, a gente precisa entender isso. Por isso que hoje um dos grandes problemas que a gente encontra no meio do povo de Deus é a fábrica de japonês, que é deixar todo mundo igual. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que fazer igual, todo mundo tem que ter os mesmos dons, os mesmos talentos. Só que assim a coisa não funciona. Você tem que funcionar dentro daquilo que você foi criado para ser. A segunda coisa que eu aprendo, irmãos, nessa palavra aqui de Paulo para a igreja de Coríntios, é que o que nos une não são as nossas características. As nossas características, elas se complementam, certo? As nossas habilidades se complementam. Mas o que nos une é o quê? Um único espírito. Então nós temos um único espírito que constitui o corpo. Então o que faz a gente funcionar como um corpo é o Espírito de Deus. Esse é um outro ponto importante, por quê? Porque se você estiver dentro de um corpo, irmão, que esse corpo não tem o Espírito, você não vai funcionar como corpo de Deus. Percebe? Você não vai fluir no Espírito, você não vai funcionar de acordo com o projeto de Deus. Então, muitas vezes você pode estar num local, você pode estar funcionando como um membro, com pessoas, conectado com pessoas, mas não existe uma conexão no Espírito. Vou dar um exemplo claro para a gente fugir da igreja. É uma empresa. Uma empresa, ela pode funcionar como um corpo de vários membros. Você vai ter lá o diretor, você vai ter o gerente, você vai ter supervisor, você vai ter os funcionários, você vai ter os setores divididos, setor comercial, de marketing, RH, suprimentos, enfim, imagine uma empresa muito grande, de milhares de funcionários. Ela vai ter vários membros, percebe? E esses membros, eles podem até funcionar. Mas, obviamente, eles não estão lá ligados pelo Espírito. Claro que uma empresa, ela não tem o objetivo, ninguém cria uma empresa
para funcionar como igreja. Ele cria uma empresa para ganhar dinheiro e está tudo certo. Esse é o propósito lá da empresa. Mas quando a gente vem para a igreja, nós precisamos ter esse discernimento. Existe um único Espírito para constituir um só corpo. Então, independente de você ser judeu, de você ser grego, de você ser escravo, de você ser batista, presbiteriano, pentecostal, tradicional, igreja histórica, parede preta, independente de onde você esteja ou de onde você venha, nós precisamos estar ligados pelo Espírito. E aí o que ele fala no 14? Por isso que o corpo ele não é feito de um só membro, mas de muitos. Por quê? Porque o corpo ele se complementa. Os membros complementam o corpo, os membros fazem com que essa espiritualidade dada por Deus ela seja vivida. Por isso que nós precisamos, irmãos, caminhar com essa mentalidade de que a igreja ela é orgânica. Então hoje você pode estar aqui na Viva Reino, amanhã você pode estar lá na Reviver e está tudo certo. Nós vamos estar sendo igreja lá, domingo nós vamos ser igreja na Reviver. Eles também são corpo, eles também são membros que fazem parte do corpo. Então a gente precisa ter esse entendimento. As outras igrejas, os outros irmãos, os outros chamados, eles não são meus inimigos ou eles não estão errados. Porque às vezes eles são diferentes, ou a sua função é diferente daquilo que eu entendo que é a minha. Então, quando a gente observa isso, a igreja do Senhor ela passa a fluir. Imagina no seu corpo se a sua mão entra em crise. Né? A sua mão acha que é pé. E aí daqui a pouco você está andando igual um quadrúpede. Você está com os dois pés e as duas mãos no chão, porque a tua mão agora ela acha que é pé. Você vai funcionar, irmão? Não vai. Pelo contrário, você vai ganhar uma dor na coluna, você vai ganhar um problema nas suas articulações, você vai perder a tua velocidade, porque com os dois pés você consegue correr aí 10, 15, 20 km por hora. Se você botar as mãos no chão, você vai andar a passo de tartaruga, provavelmente. Então o que Deus está falando para você e para mim na noite de hoje? Que quando os membros não fluem, nós somos atrasados. A nossa vida é atrasada. Querido, isso é tão sério porque se nós estivermos debaixo de uma liderança que não tem essa visão, essa liderança ela pode atrasar a nossa vida em anos-luz. Porque de repente você foi chamado para ser pé, para correr, mas a liderança ela está mais voltada para os membros da cabeça, ouvir, pensar, falar, sentir, não entendem o seu chamado, e aí eles colocam um freio em você. Então você é um membro atrofiado. Se você é uma perna que não se move, você vai ser uma perna atrofiada. Os músculos vão atrofiar. E aí depois continuando aqui, lá no versículo 27, né, pulando lá para o 27, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O apóstolo Paulo aqui, ele praticamente traz um GPS, um mapa. Lá no versículo 28, o que ele vai dizer? Ele fala, igreja, presta bem atenção. Deus primeiro instituiu os apóstolos. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso, irmão? Que o apóstolo ele é mais importante que o profeta, que é mais importante que o mestre, que é mais importante quem realiza milagres e assim por diante?
Claro que não. O apóstolo Paulo não está falando aqui quem é mais importante. O apóstolo Paulo está falando o quê? Daquilo que é a ordem do reino de Deus. Então ele está falando o seguinte, irmãos, o reino de Deus funciona da seguinte forma. Por que primeiro ele estabeleceu os apóstolos? Porque os apóstolos vão trazer o fundamento, eles vão trazer a base da igreja, eles vão trazer a estrutura para que vocês sejam edificados. Segundo vem quem? Os profetas. Por quê? Porque os profetas vão ser a boca de Deus na vida de vocês. Os profetas vão trazer a direção, os profetas vão trazer correção, os profetas vão trazer alinhamento, os profetas vão trazer estímulo quando vocês estiverem desfalecendo. E aí depois vem quem? Os mestres. Por que os mestres? Porque vocês precisam aprender. Vocês precisam ser discipulados, vocês precisam ser ensinados. Vocês precisam de um suporte para tomar decisões importantes na vida de vocês. Então os dons, irmãos, eles vêm para que haja ordem na construção daquilo que Deus quer fazer. Eu sou de uma época, quando eu me converti, eu lembro que existia um intercâmbio muito maior do que existe hoje. As igrejas recebiam mais outros pregadores, recebiam mais outras pessoas. Então, muitas vezes, lá dentro da igreja, da comunidade que eu participava, além de ser alimentado pelo nosso pastor, às vezes vinha alguém de fora, com outro dom, com outro talento, com outro chamado, para poder transbordar nas nossas vidas. Só que a igreja, nos dias atuais, ela está esquecendo... A gente ia também, né? Sim. Quando era nova, a gente ia assim, para outra igreja. Visitava outras igrejas, né? Não tinha esse medo. Hoje parece que as igrejas têm medo. Hoje as igrejas elas se fecharam nos seus prédios, nas suas comunidades, e cada uma está dizendo que prega a verdade, e todas as demais não, tá? Isso é geral, irmão, isso é geral. Você pode... Visite 10 igrejas. Se você for em 10 igrejas, eu faço aqui um desafio. 9 pelo menos vão ter esse discurso. Que aqui a gente prega a verdade, aqui a gente fala a verdade e as demais estão erradas. Então nós estamos indo na contramão daquilo que Jesus ensinou, daquilo que o apóstolo nos ensinou, porque a igreja ela é orgânica e a igreja tem dons diferentes. E você tem dons que eu preciso na minha vida. E eu tenho dons que você precisa na sua vida. E a gente só vai caminhar e crescer e ser edificado se houver essa troca de dons, irmãos, no Espírito. Eu não estou falando aqui de network, de troca de favores. Eu não estou falando aqui de ligações de alma. Não é isso. Embora essas ligações sejam válidas para outras circunstâncias. Mas quando a gente fala no reino de Deus, é importante que eu esteja conectado com um membro que seja alguém levantado por Deus para ser boca de Deus na minha vida. Percebe? Tem muita igreja que fala de corpo, mas é um corpo sem espírito. Se você estiver em um corpo sem o espírito, você está em um corpo morto, espiritualmente falando. Muitas vezes esse corpo ele está bonito por fora, mas ele está necrosado por dentro. Então, para que você flua, para que você avance, para que eu avance na minha vida, eu preciso estar conectado a um membro que tenha o Espírito e que esse Espírito fale a minha vida, irmãos. Porque daí sim eu vou fluir, daí sim eu vou frutificar. Daí sim eu vou cumprir o meu chamado em Deus. Eu vou ser um membro que realmente funciona dentro daquilo que fui projetado para ser. Então, quando a gente muda essa mentalidade, quando você muda essa percepção, as coisas na sua vida começam a acontecer de uma forma diferente. Porque você está entendendo qual é o plano de Deus. Quando os homens tentaram construir uma torre de Babel, lá em Gênesis, não sei se você lembra dessa história, mas os seres humanos começaram a construir uma torre. E essa torre, qual que era a premissa? Olha, vamos fazer um negócio aqui bacana. Vai ser só a gente vai falar a mesma língua, a gente vai fazer tudo que a gente gosta, tudo que a gente quer, tudo que esse grupo entende que é bom, tudo que é agradável. Enfim, cara, vai ser o céu na terra. Vai ser essa torre que a gente está construindo.
Querido, quando Deus olhou aquilo do céu, Deus olhou e ele falou: eu não quero que vocês sejam iguais. Vocês não foram criados para serem todos iguais. Vocês são membros de um único corpo. Membro é diferente do outro. A sua perna, o seu pé é diferente do seu nariz, da sua boca, da sua orelha. É diferente, irmãos. E é muito diferente, é totalmente diferente. E aí o Senhor manda lá o anjo desfazer aquela obra humana. E aí o que Deus faz? Começa a mudar a língua. Então, você vai falar um idioma, você vai falar outro idioma, pega esse idioma para você, você vai para lá, fala esse idioma. Então, por que Deus causou esse alvoroço e essa confusão no meio deles? Porque eles não entenderam que eles eram corpo, que eles eram membros, parte de um corpo. Eles queriam ser só boca, por exemplo, ou queria ser tudo só orelha. E o Senhor falou: não, precisa ter orelha, precisa ter boca, precisa ter dente, precisa ter nariz, precisa ter olho. Precisa ter de tudo, irmãos. Por isso que quando Jesus fala, quando a palavra fala que onde 2 ou mais estiverem reunidos ali, eu estarei. Por quê? Porque ali eu já tenho pelo menos 2 membros. Então, se eu já tenho 2 membros, eu já tenho uma estrutura para formar um corpo. Por que a igreja não... Por que eu sozinho não sou igreja? Porque não existe corpo formado por um único membro. Percebe? Eu posso me mover sozinho? Posso. Eu posso orar sozinho? Posso. Mas eu não posso dizer que eu sou igreja se eu estiver andando de forma autônoma, independente. Eu preciso de pelo menos mais alguém comigo. E de preferência alguém que seja diferente de mim. Alguém que carregue aquilo que eu não tenho. Que ele possa me auxiliar, me suprir naquilo que eu não tenho e vice-versa. Que ele possa receber de mim suprimento naquilo que eu posso dar para ele. Então, irmãos, a palavra de Deus para nós no dia de hoje é muito importante. A gente discernir o corpo de Cristo. Discernir os membros. Se você é um membro mais maduro, você precisa ajudar os membros que estão se desenvolvendo, que estão chegando a se desenvolverem. Esse é o papel do membro maduro. Ah, eu sou pé. Chegou um outro pé. Então, o seu papel é ajudar o outro pé a se desenvolver. A gente não pode ter inveja, a gente não pode querer matar o outro pé. Não, eu sou um pé que estou aqui há mais tempo, já estou desenvolvido, já minha perna... Deixa eu abafar, ele vai ser, no máximo vai ser uma canelinha de fogo. Mas aqui é a minha batata. Olha quantos anos eu ralei para chegar onde eu cheguei. E Deus fala, irmãos, tenham muito cuidado com o ego. Tenha muito cuidado com a alma. Esse pastor, quando ele fez essa observação, né, ele falou assim, ralei muito para estar aqui, né? Já passei por muitas coisas para estar aqui. Só que nós não estamos aqui pelo nosso esforço, irmão. A gente nunca pode esquecer disso. Nós estamos aqui pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então eu acredito sim que você tenha passado por muitas coisas, como eu também já passei na minha vida, na minha caminhada. Mas eu tenho que sempre me colocar no lugar de membro. Eu sou apenas um membro, quiçá talvez eu seja uma célula do corpo. Eu estou lá invisível. Só sou visto quando botam um microscópio em cima de mim. Mas amém. Eu sou essa célula, sou um membro, faço parte do corpo de Deus e quero funcionar com as outras células, quero funcionar com os outros membros, quero fluir diante disso. E para nós finalizarmos, busque pessoas, busque caminhar com pessoas, busque se conectar com pessoas que são cheias do Espírito Santo. Busquem, irmãos. Nós temos aqui uma comunidade, né, que está crescendo, que está nascendo, comunidade Viva Reino. Mas eu sei que lá fora você também vai fazer as suas conexões e está tudo certo. A nossa orientação é se conecte com pessoas que vão ser bênção na sua vida, que vão trazer algo para a sua vida. Ou pessoas que Deus coloque na sua vida para você transbordar. Também pode acontecer. Às vezes é alguém que não tem para te dar,
Mas Deus está colocando ela na sua vida para você derramar na vida dela. Então tenha esse entendimento. Não deixe também que o ego inflame o coração e fale, ralei tanto, recebi, agora fulano que se vire sozinho. Né? Eu aprendi sozinho, eu aprendi a profetizar sozinho, né? Aprendi a... Por que eu não posso hoje ajudar alguém, irmãos, que está começando? Por que eu não posso facilitar a jornada dele? E falar, vai por aqui, toma esse caminho, não faz isso, faz dessa forma. Então esse é o nosso papel, isso é corpo. Quando a gente estiver desenvolvendo o nosso papel na plenitude, aí o corpo de Cristo está funcionando e aí ele está fluindo. E aí a gente está vendo a liberação de Deus sobre as nossas vidas e aí a gente está vendo as coisas acontecerem. Lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 7, alguns homens que operavam milagres, que falavam em nome de Deus, não foram reconhecidos por Jesus. Né? O Senhor Jesus falou, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Mas como assim, Senhor? Porque eles estavam fazendo a obra, eles estavam pregando, estavam operando milagres em Teu nome, estavam expulsando demônios em Teu nome. Querido, muito cuidado com aqueles que externamente apresentam uma coisa, mas internamente vivem outra. Então busquem pessoas pelo Espírito, não busquem pessoas pela alma, não busquem pessoas que apenas vão ser agradáveis. Tem muitas pessoas que são agradáveis, mas elas são vazias do Espírito. Elas não vão te ajudar no teu problema, não vão te ajudar no teu propósito, não vão te ajudar a evoluir. Então eu queria que nesse momento a gente curvasse a nossa cabeça e a gente orasse em cima dessa palavra, pedindo para que o Senhor venha sondar o nosso coração, que o Senhor venha sondar o seu coração. Se você tem entendido que nós precisamos rever os nossos princípios, os nossos valores, a nossa posição enquanto membros de um corpo, que você possa abrir o seu coração nesse momento para Deus, irmão. Que você deixe que o Espírito venha falar com você, que o Espírito venha ministrar a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, Deus, por essa mensagem. Porque entendemos, Senhor Jesus, que como membros de um corpo, não existe um membro mais importante, não existe um membro menos importante. Na verdade, todos eles servem a um propósito. E quando nós estamos unidos, Senhor, como membros, nós temos o corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, o corpo da igreja, Senhor. O corpo que é orgânico, o corpo que foi instituído pelo Senhor. O corpo que nós precisamos fazer com que funcione, com que flua, Senhor Jesus. Então, que em nome de Jesus, o Senhor traga discernimento às nossas vidas na noite de hoje, para entendermos, Senhor, em primeiro lugar, qual é o nosso papel nesse corpo, Senhor. Que tipo de membro nós somos? Para que o Senhor tem nos chamado? Qual que é o nosso propósito, Senhor? Onde que nós vamos edificar esse corpo? Então que o Senhor venha ministrar e falar ao coração de cada um, Pai, do seu chamado, da sua vocação. E que ele entenda que a sua vocação ela é importante na construção do todo. Que ele entenda, Pai, que a sua função e a sua vocação vai ajudar com que o corpo funcione. Inclusive com aqueles membros que às vezes ele acha que é mais importante ou que viveria de forma autônoma. Mas que cada membro entenda, Pai, o seu lugar, o seu papel. E entenda que foi chamado pelo Senhor, Pai. Nós queremos fluir enquanto corpo de Cristo, Deus. Nós queremos fluir não como uma igreja institucional, mas como a igreja orgânica que o Senhor nos ensinou a ser, Pai. Uma igreja que flui, uma igreja que busca os dons, uma igreja que busca se estabelecer na palavra, uma igreja que busca, Pai, frutificar, que todos venham a frutificar, Pai, no seu chamado. Não existe apenas um, Pai, que gera frutos.
mas todos devem frutificar. Que o Senhor coloque pessoas nas nossas vidas que nos ajudem, Pai, a frutificarmos no Espírito. Que o Senhor coloque homens e mulheres, membros que estão alinhados com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, Pai. E aqueles, Senhor Jesus, que o Senhor enviar, aqueles membros que o Senhor, que por acaso venham ao nosso meio, e que às vezes vêm sim, Pai, com a unha encravada, que o Senhor nos ajude a desencravar esses membros, Pai. A colocar ele no local correto, no prumo correto, a tratar da sua vida, Pai. Porque pode ser que seja um membro ferido, um membro machucado, Pai, que precisa dos teus cuidados, que precisa dos cuidados da tua igreja. Então que o Senhor nos dê esse entendimento e essa sabedoria, Pai, para tratar e cuidar desses membros, para que eles também frutifiquem dentro do corpo, Senhor Jesus. Nós queremos te pedir que o Senhor guarde essa mensagem, essa palavra no nosso coração, Pai, para que a gente não se esqueça qual que é o nosso lugar, qual que é o nosso papel e quem é o Deus a quem nós servimos. A palavra diz que o Senhor é o cabeça, Pai, de tudo isso. O Senhor é quem comanda toda essa igreja, o Senhor é quem organiza toda ela. E nós queremos declarar a nossa total dependência ao Senhor na noite de hoje. Entendendo que o Senhor é o cabeça dessa casa, o Senhor é o cabeça das nossas vidas e é o Senhor quem nos dirige. Então guia-nos nos teus passos, guia-nos nos teus caminhos, Senhor Jesus, nas tuas veredas, para que o mundo enxergue o teu corpo funcionando, Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe com essa mensagem, com essa palavra. O apóstolo Paulo, ele lá no capítulo 13, ele vai só para a gente arrematar. Lá no 13:11, ele vai falar o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ser um membro maduro, irmãos, é deixar as coisas de menino para trás e criar maturidade. Então, quando nós entendermos o corpo, quando nós entendemos o nosso papel e a nossa função, nós seremos crentes maduros. Teremos maturidade para lidar com as inconstâncias da igreja, com os novos membros, com os chamados, com os papéis. Porque você é uma pessoa madura. Você sabe exatamente quem você é, você tem a sua identidade em Cristo, você sabe que tipo de membro você é. E não adianta você querer ser outro tipo de membro, e aí sim as coisas vão fluir.